Uniclac. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Professor Douglas de Química aqui da LAC Concursos. Vamos lá? Seguinte, hoje nós falaremos sobre tabela periódica dos elementos. Mas antes, vamos ver como que isso realmente é cobrado dentro dos concursos? Olha só para essa questão. A distribuição eletrônica descreve o arranjo dos elétrons em um átomo, fornecendo o número de elétrons em cada nível, e um elemento tem a seguinte distribuição eletrônica para o seu átomo no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sobre este elemento, analise as afirmativas. 1. O número de prótons do núcleo do átomo do elemento é igual a 20. O elemento é um elemento representativo do grupo 2 da tabela periódica. Pertencente ao terceiro período e trata-se de um metal alcalino. E o quarto, o último nível energético apresenta 2 elétrons desemparelhados. Bom, e agora, professor? Para isso, vamos ver então o que eu tenho que saber da tabela periódica, professor. Cai muito sobre tabela periódica? Cai, galera, cai bastante. Então vamos dar uma olhada? Seguinte, a tabela periódica atual, como ela foi formada, como é que eu tenho as características delas? Em 1913, foi desenvolvido por Henry Moseley, que descobriu justamente o que nós chamamos de lei da periodicidade, que relaciona as propriedades periódicas, certo, com o número de prótons, ou seja, com o número atômico. Foi ele que mudou ali as características, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, todas as vezes que você fizer uma análise elementar, entenda, quem identifica o elemento é o número atômico. E as propriedades periódicas, que a gente vai falar mais à frente, são classificadas, são determinadas em relação a esses números atômicos. E ele dispôs então a tabela naquele formato que a gente conhece até hoje, certo? Nesse caso, é esse formato aqui, ó, justamente dividido dessa forma. Bom, professor, cara, mas como é que eu vou gravar todas essas características? Entenda, você tem que saber utilizar a tabela. De que maneira? Vamos lá. Bom, a tabela atual é disposta em, primeiro, períodos. O que são os períodos, professor? Períodos são as linhas horizontais da tabela. Se você verificar, são 7 linhas. E elas estão dispostas de acordo justamente com a camada de valência dos elementos. Uma curiosidade, quando a gente trata de tabela periódica, consequentemente, eu estou falando de distribuição eletrônica. Eu preciso estar ciente do que são essas características, hein? Você já sabe. Vamos fazer depois algumas junto com distribuição para a gente analisar, fechou? Então, período está relacionado à camada de valência. Outra característica, o que nós chamamos de grupo ou família, são as colunas. A própria tabela é dividida em 18 colunas, certo? Que são classificados como grupo ou família. E dentro das características desses grupos está relacionada a semelhança. Como assim semelhança, professor? Significa que os elementos que estão dispostos dentro de uma mesma família, ele possui propriedades semelhantes entre si. Vou dar um exemplo. Sódio e potássio. Sódio e potássio pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. E por isso eles possuem propriedades muito semelhantes entre si. Se você quiser depois dar um Google em metais alcalinos e água, você vai ver como cada um deles reage muito especificamente. Ou seja, todos eles são muito semelhantes entre si. Essa é a característica do que nós chamamos de grupo ou família. Fechou? Vale lembrar que se o período está relacionado à camada de valência, o grupo está relacionado ao subnível mais energético. É através do subnível mais energético que eu consigo identificar qual que é esse cara aqui, que nós conhecemos como grupo. Fechou? Ou seja, quando a gente olha na tabela, períodos são essas linhas. E os grupos, professor? Aqui, ó, desse jeito. Por isso que nós temos 18 grupos e 7 períodos. Beleza? Lembra disso. 18 grupos, 7 períodos. Bom, determinando o grupo e o período. Como é que eu faço, professor, para determinar o grupo e o período através da distribuição eletrônica? Primeira coisa, o período ele é determinado através do número de camadas ou da camada de valência. Ou seja, se você fez uma distribuição eletrônica,
basta eu lembrar qual é o número de camadas que ele tem. Se eu souber qual é o número de camadas, é o número do período. Ou saber qual é a camada de valência. Para quem não se lembra, o que é camada de valência mesmo? Camada de valência é a camada mais afastada do núcleo. E por isso eu tenho essa característica. Fechou? Então o período é o mesmo que o número de camadas ou a camada de valência. E o grupo? O grupo vai ter que seguir essa regra aqui. Ó. Cuidado, na hora da distribuição isso muda. Na distribuição normalmente a gente pensa em SPDF. Para a tabela periódica isso muda. É SDP. SDPF. SDPF. Fechou? S, D, P e F. E como que eu vou saber o grupo? O grupo vai ser referente ao número, lembrando, subnível mais energético é o último que tu escreveu. O último que tu escreveu, o número que está acima do S. O número que estiver acima do S, eu vou considerar como número do grupo. Então fez a distribuição, terminou em S1, 4S1. Qual é o grupo dele, professor? 1. E se for D, professor? Vou dar um exemplo. Você fez a distribuição lá, ferro, e terminou em 3D6. Qual é o grupo, professor? Você vai pegar o número que está acima do D, nesse caso era o 6, e somar com 2. Fechou? Então, D6 mais 2, 8. Então ele pertence ao grupo 8. E o P, professor? O P você vai somar com mais 12. Com mais 12, certo? E aí você vai conseguir identificar. O F é o único que não tem número. Fechou? O F não tem número. Ele sempre vai ser no número 3. Só para que você entenda, vamos fazer um exemplo? Então, por exemplo, você fez aqui, vou pegar um outro cara. Vou pegar o cloro, 17. Como é que eu vou saber, professor? Lá no cloro, 17, você vai ver assim, na distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, peraí, para dar 17, 5. Beleza. Qual é a camada de valência dele? A camada de valência é a última camada. Aqui, camada 3. O subnível mais energético é o subnível 3P5, que foi onde eu terminei a distribuição. Professor, mas qual que é o período e o grupo dele? Tá aqui, ó. Período, não tem erro. Período é a camada de valência. Por isso que é o período 3, é o terceiro período da tabela. E o grupo, professor? O grupo eu vou ver da seguinte maneira. Peraí. Se o grupo depende do subnível mais energético, aqui é P5. Peraí, P5. O P eu tenho que somar com 12. É, professor? É. Então, peraí. 5, que é esse número aqui, mais 12, vai ser igual a quanto? 17. Ah, professor, entendi. Então, ele pertence ao grupo 17. Exato. Grupo 17, período 3. É assim que você determina justamente posição da tabela. Através da camada de valência, através do subnível mais energético. Então vamos lá. Ah, eu vi aqui, professor, certinho. E agora? O que eu faço? Tu vai para o seguinte. E a classificação periódica? O professor cai também? Cai. Ele até falou, citou lá naquele exercício. Vamos ver, ó. Presta atenção. Classificação periódica. Os elementos representativos são os elementos que apresentam o subnível mais energético, S e P. Essa é a primeira classificação. Eu vou dividir em elementos representativos já de cara. S e P é chamado de representativo. Por exemplo, esse último terminou em P5 que a gente fez, então, com certeza, ele é um elemento representativo. Elemento de transição externa é aquele que apresenta o subnível mais energético, D. Peraí, D vai ser chamado do que, professor? Elemento de transição externa. Fica atento, D externa. E se for elemento de transição interna, vai ter que ser o F. Então você fez a distribuição eletrônica, parou no subnível mais energético, D, elemento de transição externa. Parou no subnível mais energético, F, elemento de transição interna. Ok, nós temos essas três classificações. Além dessas, eu preciso saber o seguinte:
o nome de alguns grupos. Alguns grupos ou famílias possuem nomes específicos. Quais são eles, professor? Que eu tenho que saber. Isso eu tenho que saber. Vamos lá, ó. Grupo 1 ou 1A das tabelas antigas, ele tinha essa representação, 1A. Então, olha só. Grupo 1, quem que é, professor? É chamado de metal alcalino. Grupo 2 é chamado de metal alcalino terroso. Grupo 16 é chamado de calcogênio. Grupo 17, a gente viu, era grupo 17, né? Qual que é o nome dele, professor? Halogênio. E por fim, grupo 18 é chamado de gás nobre. Eu tenho que saber isso aqui, professor? Com toda certeza. Essa aqui é a tabela atual. Por que eu tenho essas marcações? Algumas características que eu quero já deixar claro. A primeira delas é aqui, ó, hidrogênio. Hidrogênio é um cara que ele não possui característica nenhuma. Ele não tem família, ele não tem característica de metal, nada. Ele é um elemento representativo, mas ele é totalmente separado. Lembra disso? Hidrogênio não possui grupo ou família, tá? E não possui características diferenciadas. Outra característica é o seguinte: os elementos eles são separados em metais e ametais. Tudo que estiver aqui atrás dessa linha vermelha, eu vou classificar como metal. Ou seja, daqui de baixo, tirando o hidrogênio, do grupo 1, até aqui, grupo 12, e aí vem essa parte aqui de baixo, é classificado como metal. A grande maioria dos elementos da tabela periódica são metais, 75% deles. Já os grupos que estão nessa região aqui superior a essa linha vermelha, tá? Ou seja, boro, carbono, flúor, astato, todos esses daqui, eles são classificados como ametais ou não metais, certo? E por fim, essa última linha aqui, essa última coluna, por que ela está separada, professor? Porque além dela ser chamada de gás nobre, o tipo de elemento também é um gás nobre. Nós dizemos que ali são os gases nobres e eles são totalmente separados dos demais por serem bem diferenciados. Ok? Bom, vamos voltar naquele exercício que a gente viu? Tá lá, ó. A distribuição eletrônica descreve o arranjo dos elétrons em um átomo fornecendo o número de elétrons em cada nível. O elemento tem a seguinte distribuição eletrônica para o seu átomo no estado fundamental. Lembra? Qual é o estado fundamental, professor? É que eu estou falando do átomo neutro. Então, sabendo qual é o número de elétrons, eu consigo achar o número de prótons também. Mas não vai ser isso. Por quê? Porque ele falou sobre disposição desse cara na tabela periódica. Tá? Por quê? Olha só. Ele quer que você fale sobre esse elemento. Vamos fazer o seguinte, já está distribuído aqui, não tá? Então a gente pode identificar algumas características. Vamos lá, quais são as identificações? Primeiro, camada de valência. Quem é a camada de valência desse elemento? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Camada de valência é camada 4. Subnível mais energético. Lembra, é o último. Tá lá, é o 4s2. Bom, já que é assim, vamos para outras características. Período. Qual é o período que esse cara se encontra? Ah, professor, ele está na quarta camada. Então, período 4. Subnível, grupo. Qual é o grupo que ele se encontra? O grupo será justamente de acordo com o subnível. Se o subnível é S, peraí, S, o número do grupo é o número que está lá em cima. Então ele pertence ao grupo 2. Qual é o nome desse cara? Metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. Ah, professor, ele é um metal alcalino terroso. Só para a gente identificar, como ele também é subnível S, eu posso dizer que esse cara é um elemento representativo. Elemento representativo. Então vamos analisar, observando essas características. Olha só. Primeira afirmação. O número de prótons. Ah, ele pediu o número de prótons, né? Vamos olhar lá. Qual é o número de prótons desse cara? Aqui, ó. 2 com 6, 10. Então, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6,
18 mais 2, 20. Ah, então tá bom. Vou colocar aqui, ó, Z igual a 20. Fechou. Então o número de prótons desse cara, que ele começou lá para analisar, o número de prótons no núcleo desse átomo do elemento é 20? É, professor. Então, aqui, ó, verdadeiro. Vamos ver o próximo. O elemento ou melhor, é um elemento representativo do grupo 2 da tabela periódica? Ele é um elemento representativo? É. É do grupo 2? É, verdadeiro. Pertence ao terceiro período e trata-se do metal alcalino? Pera aí, ele pertence ao quarto período. E não é um metal alcalino, é um metal alcalino terroso. Deixa eu apagar isso aqui, porque agora a gente já viu, né, o que tem aqui. E aí a gente analisa em relação a isso. Então aqui é falso. E por fim, ainda tem mais uma afirmativa. O último nível energético apresenta 2 elétrons desemparelhados? Espera aí. Esse aqui eu quero fazer lá com vocês. Como é que eu vou saber, professor? Você vai fazer assim, ó. O que é o elétron desemparelhado, professor? Quando você faz a distribuição, vamos colocar lá no elemento. Elemento X, ele já me deu a distribuição. Vou colocar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Terminou nesse aqui. Então o elétron, justamente, do subnível mais energético é esse. Não é? Vamos lá. Esse cara, S, tem um orbital só. Ah, professor, entendi, ele tem um orbital só. Quantos elétrons tem ali? 2. Realmente tem 2. Espera aí. Esses 2 elétrons não estão no mesmo orbital? Se eles estão no mesmo orbital, significa que esses elétrons estão aqui. Emparelhados. Elétrons emparelhados significa que eles estão de par dentro do orbital, Professor, mas tem como ter desemparelhado? Tem. Imagine que você fez lá no orbital D, por exemplo, ou P, pode ser P. Vou colocar aqui, ó, esse cara vamos dizer que era P4. Como é que seria, professor? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele tem 2 elétrons emparelhados e 2 desemparelhados. Esses aqui, ó, por exemplo, seriam classificados como desemparelhados. Tá? E esses daqui seriam classificados como desemparelhados. Ok? É isso. Então quando ele fala lá, ó, o último, os elétrons lá, os 2 últimos lá no subnível mais energético, eles estão desemparelhados? Então não, eles estão emparelhados. Então é falso. Ou seja, naquela afirmação, deixa eu voltar ali pra gente. Olha lá, ó, o último nível energético apresenta 2 elétrons desemparelhados. 4 é o último nível. Só tem o S, que é 2, e os 2 estão no mesmo lugar. Então, na verdade, isso aqui é falso. Ou seja, somente a 1 e a 2 é que são verdadeiras, né? É correto afirmar que... Tá aqui. Letra A, 1 e 2 é realmente o que é correto naquelas afirmações. Certo? Bom, vamos fazer mais um? Tá aqui, ó. Considere os elementos químicos representados por M, E, L, O e U. E que as letras não representam os verdadeiros símbolos desses elementos. Tá? São só números, letras aleatórias. Ele fala o seguinte, olha. 1. O átomo neutro de M tem 10 elétrons. Então a primeira característica que ele está falando, o átomo neutro de M, tem 10 elétrons. Fechou. 2. O E mais 2, o M normal e o L menos 1 são isoeletrônicos. O que é isoeletrônicos mesmo, professor? Mesmo número de elétrons. Beleza? 3. O é um metal alcalino terroso do quarto período da tabela periódica. Fechou, a gente já vai ver. Metal alcalino terroso do quarto período da tabela periódica. E por fim, 4. O U pertence ao quarto período
e é o mesmo grupo que o L na tabela periódica. Olha o tanto de informação, né? Aí ele fala assim, ó, a partir dessas informações, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. L é um metal alcalino? M é um gás nobre? E é um metal alcalino terroso? O tem um número atômico 20 e U é um halogênio? Então vamos voltar lá. Primeira coisa, vamos achar o número atômico de todos eles? Como é que eu sei? Ó, característica. Vamos colocar aqui o M, ó. O M possui 10 de número atômico, 10 elétrons neutros. Não é isso? E2+, E, M e L possui o mesmo número de elétrons, né? E L menos. Então é 10 elétrons também. Né? Cada um deles são 10 elétrons. O O é um metal alcalino terroso. Alcalino terroso, vou colocar assim, ó. O grupo dele é o grupo 2. Lembra? Metal alcalino terroso é grupo 2. Beleza, professor. E o período? Quarto. Vou colocar assim, ó. P igual ao quarto período. Fechou. E por fim, o U também pertence ao quarto período. Vou colocar assim, ó. O quarto período. Quarto período. E ocupa o mesmo grupo de L. Grupo igual ao L. Então vamos lá. Como é que eu vou saber, professor? Vamos ver então todas as características. A primeira coisa é o seguinte. O M, que é o que a gente já viu. O M, ele tem 10 elétrons, né? Então, e ele é neutro. Então, o número atômico dele é 10. A distribuição é 1s2, 2s2, 2p6. Ah, beleza, professor, 2p6. E agora? Vamos achar então as outras características? Primeiro, camada de valência. Esse cara é 2. Subnível mais energético. Subnível mais energético, nesse caso, 2p6. O período é o segundo. E o grupo, professor? Como é P, eu pego o número de cima e somo mais 12. 6 com 12, 18. Pera aí, grupo 18? Esse cara é um gás nobre. Beleza. Achei um já. Vamos ver outra característica. Bom, agora é o seguinte. Ele fala que o E2+, tem 10 elétrons. Pera aí. Para ele ter 10 elétrons, isso aqui, ó, possui 10 elétrons, não é? O E2+ possui 10 elétrons. Mas eu preciso saber qual que é o número atômico dele, para saber as características. Bom, para saber as características dele, eu vou ter que ver a seguinte característica também. Olha, 2+ é porque ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons e está com 10, quanto ele tinha antes de perder? Ah, é fácil, professor. Se ele está com 10, depois que ele perdeu 2, é que antes ele tinha 12. Ah, então fechou. Então o número atômico dele é 12. Ah, professor, eu achei o número atômico dele. Achou. O número atômico deu 12. Vamos fazer a distribuição para a gente achar as características? 1s2, 2s2, 2p6, até aqui foram 10, 3s2. Bom, vamos lá. Primeiro, camada de valência, camada 3, né? 1, 2, 3. Subnível mais energético é o 3s2. Então, o período dele é o terceiro período e o grupo vai ser justamente o grupo 2. Por que grupo 2, professor? Porque é o contém no S, certo? Nesse caso, eu estou falando de um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. Bom,
A gente já fez desse. Vamos achar o L, então? Ó, precisa achar o L, professor. Também tem 10. Nesse caso, eu vou até escrever ali e depois eu apago ele, ó. L menos, tem que ter 10 elétrons, olha lá, ó. Tem que ter 10 elétrons. Pera aí, professor. Esses daqui já foram, tá bom. Pera aí, se o L menos tem 10 elétrons, menos significa que ele ganhou 1. Ah, ele ganhou 1 elétron, professor? Pois é, ele ganhou 1. Se ele ganhou 1 e está com 10, antes de ele ganhar tinha quanto? Ah, 9, professor. Então o número atômico dele é 9. Achei o número atômico dele, 9. Então vamos fazer a distribuição? Vamos. Tá lá, professor. 1s2, 2s2, 2p5. 2p5. Ah, tá, professor. Então vamos lá. Qual é a camada de valência? Camada 2. Qual é o subnível mais energético? É o 2p5. Qual é o período? Segundo. Qual é o grupo? Ah, pera aí, professor. Se é P, eu somo com 12, né? Pois é, por 12. Então dá 17. Isso aqui é um halogênio. É um halogênio. Legal, né? Olha só, professor, tudo isso. Ainda falta esses dois caras. O O, eu vou deixar por último. Vamos para esse aqui, ó, o U. Ele é do mesmo grupo. E ele está no período quarto. Ah, professor, e daí? Como é que eu faço? Então você vai fazer assim, ó. O U, como é que eu faço? Para ele estar no quarto período, ele tem que chegar até a quarta camada. E para ele estar no mesmo grupo do L, que é o grupo dos halogênios, ele tem que ter P5. Ó a dica para você. O P tem que ser igual, 5. Só que nesse caso da mesma camada. Camada 4. Vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Qual é o número atômico dele? Vamos lá, ó. 10, 20, 35. 35. Períodos e grupos, ele já sabe. Esse cara é o quê? É um halogênio também, né? É um halogênio. Vamos só ver aqui. Por último, faltou só o O. O O é o seguinte. Ele está no grupo 2. Opa, esse cara também é grupo 2, não é? Cadê? Aqui, ó, grupo 2. Se ele é grupo 2, significa que é S2, não é? Grupo 2 é S. Então esse cara tem que chegar até no S. E nesse caso, no quarto período. Ah, então é fácil. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Número atômico? 10, 20. Achei todas as características que eu precisava. Tá aqui, ó. Então eu achei que o M é um gás nobre do período 2 e do grupo 18. Eu achei que o E, o número atômico dele é 12. Ele está no terceiro período e no grupo 2, é um metal alcalino terroso. O L, ele tem o número atômico 9, é um halogênio do grupo 17 do período 2. E por fim, o U é 35 o número atômico dele, o restante a gente já tinha. E o O mesmo vai ser número atômico 20, sendo que ele tem aquelas mesmas características que já foram descritas. Vamos fazer o seguinte, anota isso aqui para você comparar, caso você precise, mas eu não lembro, anota certinho, porque aí a gente compara lá no exercício. Só para a gente ver, vamos lá para o exercício, não é para a gente encerrar. Olha lá, ó. As características que a gente tem que analisar é, primeiro, L é um metal alcalino. A gente já achou o erro. O L, na verdade, é um halogênio. Vamos lá, ó. M é um gás nobre? Verdadeiro. E é um metal alcalino terroso? A gente já viu. Não é que sim, é um metal alcalino terroso. O O tem o número atômico 20 e o U é um halogênio? Verdadeiro também. Então a única incorreta é justamente a letra A.
Certo, galera? Bom, é isso. Façam os exercícios para não ficar muito longo. Façam os exercícios, façam tudo certinho. E claro, a gente está aqui para auxiliar. Precisando, só entrar em contato com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.